Você com certeza deve estar acompanhando aí as polêmicas envolvendo a cantora Priscila Alcântara, que já passou por diversas fases, essas fases aqui. Agora, a grande questão que eu venho trazer através desse vídeo, a minha opinião, que não é melhor que nenhuma opinião aí que você tem visto, né, que você tem assistido, ouvido, mas ainda assim é a minha opinião, é: como pode alguém se dizer cristão e com todas essas questões envolvendo a Priscila, ficar cada vez mais potencializando isso? Marcelo, como assim? Cara, é incrível como os crentes têm a audácia de sempre apontar o outro. Por que você está falando isso? Porque, cara, com todas essas fases que ela veio passando, né, ela não chegou, se é que você considera a fase em que ela está, né, uma fase ruim, ela não chegou nessa fase ruim segundo o que você pensa, segundo talvez o que eu penso ou não, não importa. Mas assim, a questão é, o que eu quero levantar através desse vídeo? Ela não chegou nessa fase ruim de uma hora para outra, né? E aonde estavam vocês que têm constrangido, porque tudo aquilo que a gente alimenta potencializa, tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Então, eu não sei da onde que você que está criticando, que você que está fazendo conteúdo, usando dessa questão atual, né, para constranger, porque, cara, isso é um constrangimento, conteúdos negativos. Ah, mas a gente não é obrigado a concordar, você não é obrigado a concordar com nada, assim como eu também não sou obrigado. Agora me fala qual a vantagem de ficar apontando, qual a vantagem que você, irmãozinho, você que se diz crente, tem em ficar apontando. Cara, eu sou nascido e criado em igreja cristã, e acredite, uma das coisas que mais me frustrou na vida foi o gospel, tá? Foi o gospel. Vou te dizer por quê. Também sou músico, sempre trabalhei com isso, e por muitas vezes eu convivi com pessoas que eram referências para mim, que a partir da hora que eu passei a ter mais intimidade, ter mais convivência, você passa a conhecer mais as pessoas, de fato como elas são, e não de fato como elas parecem ser. E, cara, acredite, eu vi muitas coisas que me desagradou e me fez falar assim, pô, fulano que é referência pra mim tá pior que eu. Então, assim, gente, o negócio é mais embaixo, né? Esse tal movimento gospel é mais podre do que vocês imaginam. Acredite, a vez por ela estar inserida nesse movimento, não tenha dúvida, aliás, eu não tenho dúvida que o fator dela estar inserida nesse movimento fez com que ela viesse de fato a assumir o que ela é hoje. Ninguém muda assim de uma hora para outra, realmente acontece essas fases. E quando você está inserido num sistema ao qual você achava, porque quando você está de fora é uma coisa, mas quando você está dentro e vê que talvez aquele sistema que você considerava ser um sistema, um sistema referência, é pior do que você imagina, você fala, bom, se não tem diferença nenhuma do que alguns julgam ser certo ou errado, cara, eu tô fazendo o que aqui? A grande questão é, por que você, em vez de apontar, se você que se julga parte do corpo, por que em vez de você apontar, em vez de você colocar, né, a pessoa isolada, por que você não cuida? Sabe? Então, assim, eu não sei até que ponto é vantagem você só ficar apontando, como se só a pessoa fosse errada. É muito mais fácil apontar, né, o outro. Mas assim, olha, acredite, esse sistema gospel é podre. Eu tive uma fase, não muito distante, onde eu estava passando por uma fase ruim, depressiva, ao qual eu procurei um pastor, e com perdão da palavra, o pastor cagou pra mim. Tá? Então, assim, gente, é muito mais embaixo, o negócio é muito mais embaixo, tá? Só para vocês terem uma ideia, em uma dessas minhas, desses meus trabalhos, né, dentro do gospel, uma vez eu estava numa fase também meio conturbada, mesmo tendo sido criado dentro da igreja, tá? Que graças a Deus por isso, né, afinal de contas, eu tenho meus princípios e valores também devido a isso. Mas assim, em uma dessas vezes, eu trabalhando com uma referência aí do gospel, onde na noite anterior a gente estava numa bagunça danada, e no dia seguinte, de manhã, num culto da manhã, ele estava lá em cima do altar.
Mas por que você está falando isso? Porque é muito mais embaixo, filho. É muito mais fácil você apontar a pessoa, do que tentar entender. Ah, mas você está dizendo que a responsabilidade é dos irmãos, que a culpa é dos irmãos? Não, a responsabilidade talvez não, e a culpa talvez não. Mas a influência sim. Qual tem sido a influência que você tem trazido para a vida do outro, né? Com seus apontamentos, com seus julgamentos? Então, assim, acredite, o negócio é muito mais embaixo. O sistema, olha, acredite, gente, frustrante, tá? Então, assim, só sabe disso quem tá dentro de fato. E se você realmente tiver meio, quer saber de uma coisa? Se ele que eu considero referência é pior do que eu, quer saber? Eu vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade mesmo. Então, cuidado com qual a influência você tem gerado na vida do seu próximo ao apontar, ao constranger, tá? Então, assim, pense nisso, reflita.